Estou aqui no centro de Katmandu. Por bondade. Capítulo 1 e o versículo 14. Nós vamos ler até o verso 17. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 ao 17, diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, o Cristo. Amém? Você pode inclinar sua cabecinha e fechar seus olhinhos? Paizinho, mais uma vez, falo contigo de forma pública, junto com a tua noiva, a tua igreja, nesse momento tão importante. É a tua palavra que quero agora falar com o teu povo, transmitir ao teu povo o que me disseste. Então, enquanto eu estiver a falar, que o teu povo possa ser ensinado pelo Espírito Santo. Enquanto eu falo, tu nos ensinas, pois eu bem sei que toda graça, todo conhecimento, toda verdade, toda sabedoria, toda unção, todo entendimento vem de ti. Que o nosso coração consiga agasalhar a tua palavra. E em o nome de Jesus, as pessoas saírem daqui abastecidas pelo teu favor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta noite eu quero convidar você a fazer uma breve viagem bíblica, conhecer essas duas linhas, esses dois pilares importantes. O que João aqui escreveu: a graça e a verdade, a lei e o favor. Quero te levar a tentar entender algumas coisas a partir da ideia de que vivemos uma nova aliança, vivemos um novo pacto, um novo acordo, um novo relacionamento com o Criador. E a partir dessa ideia de um novo pacto, de uma nova aliança, João esclarece aqui a nós, a partir desse texto do versículo 14, coisas tão importantes, embora sejam tão simples, e que mesmo passando diariamente nessas leituras, fica despercebido diante de nós se o Espírito Santo não nos instruir. E é interessante observarmos dentro desse prisma como João estabelece aqui um fundamento nesses versículos como lemos. Ele coloca a partir do versículo 14 duas coisas inseparáveis, duas coisas unidas por Deus, que não funciona uma sem a outra. Ele estabelece no verso 14 esse fundamento com essas duas palavras: graça e verdade. Ele une essas duas palavras em todos os textos, como quem quer dizer que no reino de Deus nunca
a verdade funciona sem a graça. E nunca a graça funciona sem a verdade. Em todo momento que você vai procurar a graça de Deus no Novo Testamento, você vai se deparar com a verdade unida a ela. E todas as vezes que você procurar compreender a verdade a partir do Novo Testamento, você vai entender que a graça está unida a essa verdade. Não há como desassociá-la, nem tampouco trabalhar em separado as duas palavras. Então vamos tentar entender o que é primariamente graça e verdade, ou verdade e graça. João deixa-nos muito claro aqui: o Verbo, a pessoa bendita de Jesus o Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E ele disse que nós vimos a sua glória, e é justamente a única glória que pertence ao único Filho de Deus, a saber, Jesus, o unigênito Filho do Pai. E ele diz que ele vem nessa glória toda, cheio de graça e verdade. Ele estabelece, portanto, isso dentro de Jesus, como que o transbordar, como que não só o carregar, mas como que também a fonte de graça e de verdade. E no conjunto de sua fala, ele testifica de que de Jesus, por ele ser Jesus, e por ele vir revestido da glória do unigênito Filho de Deus, a saber, a partir de si mesmo a glória, ele manifesta sobre nós e dá a nós graça sobre graça. Isto é, favor sobre favor. Graça em si já é poderosa. O favor de Deus em si já é um milagre, já é poderoso. Mas maior do que o favor em si é o favor sobre o favor. E você vai entender isso ao longo desta fala. Se você quiser, com a sua Bíblia na mão e com a sua rapidez, observar o que a Bíblia nos ensina nas palavras do próprio Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 8, e o versículo 31 e 32, Jesus nos faz compreender algo muito importante a partir de si mesmo. Ele disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Geralmente a gente afirma categoricamente de que o Cristo é a verdade. Isso de fato é uma afirmação verdadeira. Ele é a pura verdade. Ele mesmo disse a Pilatos: eu sou a verdade. Porém, ele não só afirma que ele é a verdade, mas que ele também contém a verdade. A verdade que ele fala aqui aos discípulos não está relacionado à pessoa dele propriamente ou somente em si. Perceba que o versículo 1, 31 que lemos, ele diz: se permanecerdes no meu ensino. Ele está falando: se permanecerdes naquilo que eu recebi de meu Pai, na instrução que recebi de meu Pai, nas boas novas que recebi de meu Pai, no evangelho que recebi de meu Pai, se permanecerdes nesse conhecimento, nesse ensino, então vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, ou seja, discípulos a partir daquilo que se conhece da verdade, da palavra revelada, do que está dentro dele. Ele não só é a verdade, mas como ele também contém toda a verdade dos céus. Então olhar para Jesus é como que olhar para todo o conteúdo do céu. É por isso que no capítulo 14 do Evangelho de João, e o versículo 6, uma pergunta os discípulos fazem a Jesus. Jesus está dizendo que ele vai os deixar e vai romper os céus. Então eles dizem: Senhor, para onde tu vais, que nós não podemos ir?
E Jesus dá a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para dar essa resposta, ele questiona o próprio Filipe, dizendo: eu estou convosco há tanto tempo, e vocês ainda não conheceis a Deus? Porque os discípulos disseram: já que tu vai lá para cima, mostra-nos o Pai. Então Jesus disse: quem vê ao Pai, aliás, quem vê a mim, vê ao Pai. Quando ele diz que ele não só é a verdade, mas também é o possuidor de toda a verdade, ele está dizendo que toda a plenitude do céu, toda a grandeza do céu, toda a glória do céu, todo o poder do céu, toda a beleza do céu, toda a riqueza do céu, toda a saúde do céu, todo o perdão do céu, toda a maravilha do céu, todo o favor do céu, toda a graça do céu reside nele para conosco. Tudo que você busca de belo, de bonito, de harmonioso, de glorioso, que tem no céu, e quer saber onde está isso, basta você olhar para ele. Ele é o detentor de tudo isso. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, desde o verso 1 até o verso 13, e depois você vai ler do verso 17 ao 21, e ele vai mostrar a nós que era da vontade de Deus que toda a plenitude habitasse em Jesus. O que Deus está dizendo? Eu vou convergir tudo aquilo que eu tenho de glorioso, de bom, de excelso, que há no céu, tudo que tem aqui em cima. Quando você quiser conhecer, olha para Jesus e Ele vai te revelar tudo o que é o céu. Então, é por isso que Ele afirma: se você conhecer o que eu tenho para ensinar, se você conhecer o que tem dentro de mim, então você vai ser livre e verdadeiramente livre. Se o mundo é aprisionado, como já dissemos muitas vezes, vive debaixo da opressão da ignorância, onde o diabo, conforme 1 Coríntios 4,4 diz, que este cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a verdade e a luz do Evangelho. Então ele reina pela ignorância, e por conta dessa ignorância, a luz de Cristo veio para diluir essa escuridão e libertar as pessoas através do conhecimento da verdade, a saber, a verdade do céu. Portanto, ninguém pode ser verdadeiro e conhecer a verdade sem a graça. Do que é a graça? A palavra charis, ou favor imerecido, aquilo que eu não mereço, mas que Deus quis dar, aquilo que eu não tenho nenhuma razão para receber, mas Ele bondosamente quis dar. Diga para quem está ao seu lado: a verdade é a absoluta firmeza de todas as belezas que existem no céu, e a graça é a grandeza da bondade, é a grandeza da bondade revelada no Filho, personificada diante de nós, do qual nunca merecemos, mas Ele quis te dar. Isso é graça. Isso é maravilhoso, porque Ele quis te dar. Não foi coagido, não foi obrigado, não foi convencido. Ele quis nos dar da sua graça. Isso é maravilhoso. Se não, percebam como ela pode se revelar como passaporte para o reino. Portanto, se eu quero viver, entrar no reino e viver o reino, eu não tenho como me ausentar dessas duas coisas, da verdade e da graça, e nem tampouco da graça sem a verdade. Partindo desse princípio, é necessário entender que a graça nada mais é do que a operação de Deus recebida pela fé. Diga comigo isso. A graça nada mais é do que a operação de Deus recebida pela fé. Perceba que a graça é a movimentação do poder de Deus em nosso favor, em nosso benefício,
Mas essa movimentação do poder de Deus em nosso benefício só é recebida pela fé. Nunca por merecimento, nunca por esforço pessoal, de maneira nenhuma. Se você quiser, abre a tua Bíblia rapidamente aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Deixe-me tentar te mostrar alguma coisa aqui. Israel vivia e vive ainda debaixo do que a gente chama de aliança abraâmica. Nós vivemos debaixo de uma nova aliança, que não deixa de ser a aliança abraâmica, e eu vou lhe mostrar. Portanto, Israel, inicialmente, fez Deus com Abraão uma aliança, para que dele fosse feita uma nação santa e sacerdotal. E essa nação tornou-se constituída a partir do Êxodo, como vós bem sabeis, e que tanto já conversamos. Mas até o Êxodo, até a saída do Egito, Israel vivia debaixo dessa aliança de Deus, feita com Abraão, dizendo: serão meu povo, minha nação escolhida, meus filhos, meus sacerdotes na terra. Como ele disse, reino sacerdotal. Aí você percebe que desde os dias de Abraão até os dias no Egito, Israel vivia debaixo da graça, sob a aliança de Abraão. Você há de convir comigo que desde o momento em que Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, faz cruzar o Eufrates, por isso é chamado de hebreu, celebra a aliança com ele ao cruzar o rio, e estabelece, portanto, Abraão como pai de multidões. E no capítulo 15, como lemos semana passada, ele firmou a aliança, e uma vez firmada a aliança, declara de alto e bom som, que é a partir daquela aliança que os filhos de Abraão, os filhos dos filhos de Abraão, se tornariam, portanto, a nação escolhida. Isso passou pelo processo de Isaac, que celebrou com Deus uma reforma dessa aliança, passou pelo processo de Jacó, que igualmente Deus celebrou com ele a aliança no caminho para a casa de Labão, num lugar onde ele chamou de Betel, casa de Deus, que passou pelas figuras dos filhos através de Jacó, quando este ministra a bênção, lá no capítulo 49 de Gênesis, e que é estabelecido por Deus como que em Gênesis, ali em Êxodo 2,14, por exemplo, ao 17, onde a Bíblia diz de maneira clara que Deus se lembrou da aliança feita com Abraão, de que aquele povo que estava cativo era o povo da promessa, então eles deveriam sair dali e alcançar a terra prometida, e assim foi, até chegarmos no momento em que Deus se reúne com Israel e decide, portanto, estabelecer dali um pacto, ou a reforma, ou a continuidade, ou a renovação da aliança abraâmica, para então ser uma nação santa e escolhida. Mas até ali, se há de convir comigo uma coisa: tudo o que aconteceu com Abraão, com seus filhos e netos, estava debaixo da graça de Deus. Se a Bíblia diz que todo ser humano pecou a partir de Adão, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, versículo 1, que através de do primeiro Adão veio o pecado, e o pecado passou para toda a carne, e a partir do segundo Adão, a saber, o Cristo, então também o perdão e a possibilidade de salvação passou para toda a carne. Logo, é a mesma Bíblia que nos dá essa visão clara de que todos pecaram. É por isso que no mesmo capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, desde Adão, todo homem é pecador. Você concorda comigo? Todo ser humano é pecador. Se todo ser humano é pecador, e o apóstolo Paulo reescreve o que Isaías afirma, o que Jeremias afirma, o que Miqueias afirma no capítulo 3 de Romanos, os versículos 1 até o versículo 17, ele diz que não há um só que faça o bem, não há um só homem justo nenhum sequer, ele afirma. Todos procuram o mal,
Todos buscam diligentemente o mal do seu próximo, intentam derramar o sangue do seu irmão, e assim por diante. De modo que, não havendo homem bom ou mulher decentemente justa, todos encerrados debaixo do pecado, todos injustos. Então, logo, nenhum ser humano merecia qualquer benefício do eterno, ou merecia. Pergunte para quem está ao seu lado: Abraão merecia o benefício de Deus? Se você quiser fazer um retroativo, Noé merecia o benefício de Deus? Vocês não me respondem nem capaz. Mas Enoque merecia o benefício de Deus? Abel merecia o benefício de Deus? Sete merecia o benefício do eterno? Adão merecia o benefício? E a partir de Abraão, Isaac merecia o benefício? A Rebeca merecia o benefício? E porventura o Jacó merecia o benefício do eterno? Então, como Deus os abençoou? Isso era o quê? Graça. Então a graça estava se manifestando até Abraão e a tua herança, justamente por conta dessa aliança que Deus estabelece com a humanidade. Logo a partir de Abraão, a aliança abrâmica entra em evidência e a graça submete-se a essa aliança. E enquanto estão na aliança abraâmica, a graça está funcionando. Eles erram, mas a graça funciona. É por isso que, se você voltar à sua Bíblia, lá no Evangelho de João, onde a gente leu, no primeiro capítulo, o versículo 17 diz que: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus o Cristo. Deixa-me tentar te mostrar aqui. O versículo 16, ele diz que vivemos graça sobre graça. A graça manifesta sobre a aliança abraâmica, estende-se em todo o tempo em Israel. É como se Deus estivesse cobrindo Israel pela sua graça. Ora, isso nos é maravilhoso perceber. Por quê? Porque enquanto a graça está em operação, o favor está em operação. Enquanto a graça na aliança abraâmica está agindo, é o poder de Deus em operação em favor daquelas pessoas que não mereciam. E veja como eles não mereciam. Venha comigo por bondade. Salmo 105. Eu sei que você tem uma Bíblia rápida, então vai lá. Salmo 105, verso 37. Venha comigo, por favor. Você vai perceber como Deus estava atuando de maneira amorosa, perfeitamente carinhosa. E diz assim: ao seu povo fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Você percebeu isso na sua Bíblia? Está dizendo que quando Israel saiu do Egito, Deus, além de dar a eles o despojo do que é ouro e prata em abundância gigantesca, aquelas milhões de pessoas, de 3 a 5 milhões de pessoas, não tinham sequer um enfermo. E diga-se de passagem que eram malnutridos, viviam na lama, trabalhavam demais, não tinham uma boa habitação, não tinha saneamento básico e não tinham enfermidade nenhuma. Isso é o quê? É graça. Eles porventura mereciam? Não. Êxodo capítulo 14, verso 11. É tão lindo. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos desse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Se Deus manifesta a sua glória
com 10 milagrosos sinais, e tira o povo com o braço forte do Egito, e os leva em segurança para a terra prometida. E no primeiro obstáculo, que é o Mar Vermelho, e isso intencional segundo Deus, eles levantam tal murmuração, o que era digno de acontecer com os israelitas. Eles não estão dizendo: nós não queremos ir para a terra prometida. Não estão dizendo aqui? Eles não disseram: Moisés, a gente não te falou que a gente prefere ficar no Egito? Eles não estão dizendo isso? Então eles estão dizendo a Deus: Deus, o Senhor fez uma promessa de uma terra prometida a Abraão, que manda leite e mel, parte de nós até que essa terra, mas nós concordamos em geral, de que é melhor ficar no Egito do que caminhar por esse deserto em direção a essa terra. Tu imagina como se sente Deus diante de uma fala dessa? Uma recusa não só da bênção, mas uma recusa do próprio Deus. Deus não os fulmina, mas Ele enche-os com a sua graça. Deveriam eles ter perdido-se no mar, mas isso não aconteceu, porque mais uma vez a evidente graça estava em ação. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma aliança abrâmica. A aliança de Abraão, Deus diz: em ti eu vou fazer uma grande nação. Mesmo que essa gente aqui dissesse: não te queremos, Deus iria dizer: eu vou manter, porque eu fiz uma aliança com Abraão e eu não volto atrás naquilo que fiz. É por isso que nós cantamos agora a tua fidelidade. Deus é fiel naquilo que Ele falou e não vai voltar atrás jamais. Isso é maravilhoso. Podemos descansar em sua promessa. Perceba, portanto, o capítulo 15 e o verso 23. Vai aí na sua Bíblia, eu vou citar esse texto. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele está dizendo: se vocês confiarem em mim plenamente, como confiou Abraão, seu pai, do mesmo jeito que eu fiz com Abraão, eu vou fazer com vocês. Que lindo. Capítulo 16, no mesmo livro de Êxodo, por bondade. Verso 3. Deus havia acabado de fazer uma promessa. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Calcule, gente. Deus havia acabado de dizer: confie em mim. Em seguida eles se levantam e murmuram outra vez. Agora pergunte para quem está ao seu lado, diga: e se você fosse Deus, bem de levinho, o que você faria com essa gente? Hã? Não é não? Só jogar uma burquinha nessa gente. Mas olha o que Deus faz. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão do céu. Que amor é esse, não é? Nós não te queremos, ele disse, mas eu vou dar o pão aqui da minha terra, do céu. Isso é o quê? Eles mereciam? Então isso é graça. Perceba que a aliança abraâmica está debaixo da graça.
Paulo diz em Gálatas 3, 6, 7, como já lemos, de que Abraão foi justificado pela fé. Ele não foi justificado porque ele era bom. Ele não se tornou pai de multidão porque ele era um cara esforçado. Ele não se tornou o pai da fé porque ele tinha uma performance animada sobre a fé. Mas ele foi justificado porque ele creu em Deus. É por isso que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 4, versos 17 ao 19, dizendo que o Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, Deus agora estabelece, a partir da aliança abrâmica, a graça pela fé. Você creu, então a fé entra em operação. Abraão creu, a fé fez com que a graça de Deus entrasse em operação na sua vida. Ele creu, e então o seu corpo, já inanimado, aos 99 anos de idade, consegue fecundar a sua esposa, que tem 90 anos de idade. E ela tem um bebê. Agora imagina uma coroazinha de 90 anos de idade, grávida. Já imaginou? Dá uma olhadinha aí do teu lado e diga, imaginou, ó, coroazinha. Só que ela era uma coroa enxuta, irmão. Pensa uma coroa enxuta. Com 75 anos, um rei olhou para ela e disse, eu quero essa mulher para mim, tão bonita que ela é. Pensa numa coroa que dava um bom caldo. Não é à toa que o Abraão se animou aos 99 anos de idade. Sabia ele cuidar bem dela. Perceba que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele se tornou, portanto, o pai da fé. Logo, Israel está vivendo agora um favor que eles não merecem por causa da graça obtida pela fé através de Abraão. É por isso que João, quando fala de Jesus, diz que é graça sobre graça. Por quê? Você vai entender isso já. Venha comigo, por favor. Se eles estavam vivendo debaixo da graça, pela fé de Abraão, até esse momento que nós lemos no capítulo 16, venha ao capítulo 19 de Êxodo, por favor. Verso 4. Deus diz, vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo, e lhes pôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E o povo respondeu com uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Você consegue concordar comigo que até aqui, Deus está dizendo, gente, vocês não mereciam coisa alguma, mas eu tirei vocês do Egito como que nas asas de águia, eu os abençoei, eu os guardei, eu os prosperei, eu os preservei, e eu os trouxe até mim aqui. Vocês concordam que Deus está agindo com eles agora por pura graça? Que eles não merecem coisa alguma, mas a graça está ali. É ou não é verdade? Então agora essa graça que está em evidência pela aliança abraâmica é proposta por Deus em amplitude. Deus estava dizendo, vocês viveram essa graça até agora. Se a partir de então vocês me amarem, observarem a mim e a minha aliança, vocês vão ser o exemplo de graça para o mundo. Vocês vão ser o reino sacerdotal para o mundo todo. Todo mundo que olhar para vocês vão ver a minha graça. E vão crer e vão viver como vocês. E vocês vão fazer tudo isso pela graça. Então Israel responde a Deus. E diz, tudo que o Senhor mandou, somos capazes de fazer. O termo hebraico nesta frase traz algumas adições que os nossos textos simplificam, não muda o sentido, mas amplia a visão. É como Israel estivesse dizendo assim, de forma arrogante, de forma petulante. Eles não estão dizendo assim, Senhor, estamos prontos para te obedecer no que o Senhor quiser, Senhor.
Nós queremos te obedecer. Eles estão olhando para Deus e dizendo assim: Senhor, beleza, tudo que o Senhor mandar, a gente faz, pode mandar, manda bala. Sabe quando a gente era moleque arrogante, que, por exemplo, quando estava jogando bets aí, a gente ficava brincando e o cara dizia: vou mandar com força. Aí tu arrogante mesmo, dizia: manda, pode mandar. Aqui tem café no bule. Lembra? Lembra quando tu fazia isso? É desse jeito que Israel fez. Ele disse a Deus: Deus, pode mandar aí, aqui tem café no bule. Somos capazes de fazer exatamente tudo o que o Senhor mandou. Eles estão olhando para si mesmo nas suas performances, nas suas habilidades humanas, nas suas características. Está dizendo: somos hábeis. Até a criança está prestando atenção, olha que lindo. Linda. Somos hábeis nisso, manda que a gente é capaz. Quando eles respondem assim, soberbamente, arrogantemente, meu irmão, tenta conjecturar isso comigo. Pensa aí com a pessoa que está pertinho de você. Diga, quando você respondia arrogantemente para o teu pai ou para a tua mãe, você dava uma resposta arrogantemente para pai e mãe, quando não levava um tapão nos beiços. Ele mantinha uma amigável assim. O pai entrava na humildade e você crescia? Ou era ao contrário? Não se humilha não para ver. A minha mãe sempre dizia essa frase: de colar a mão nos beiços você vai ver. E os beiços viviam colados. Coisa mais triste. Perceba, portanto, que eles respondem assim para Deus. Ele, como um pai, recebe essa afronta. Eles dizem: manda, pode vir. Que arrogância. É como quem dissesse: nós aguentamos, foi 400 anos no Egito, não é pouca coisa não, estamos aqui em pé. Esqueceram que quem manteve eles em pé foi o Senhor. Esqueceram quem tirou eles do Egito foi o Senhor. Esqueceram que eles tinham saúde, porque o Senhor estava dando saúde. Mas agora eles olham e dizem: somos capazes. Então, você vê alguma ameaça de Deus aqui? Olhando esse texto do capítulo 19, queridos, você vê alguma ameaça de Deus? Nós lemos pelo menos até o versículo 8, 9, 10. Você vê a Deus dizendo alguma coisa de ameaça? Quando eles respondem a Deus no versículo 8 até o versículo 7, Deus está dizendo: filhinhos, olhem para mim, eu os amo. Só olhem para mim, façam aquilo que eu quero ensinar a vocês como uma nação, e tudo vou dar para vocês. Vocês vão ser o meu povo nessa terra, a minha graça vai estar sobre vocês. Eles agem arrogantemente. Agora, olha Deus, como Ele muda imediatamente o seu temperamento. Versículo 10, 11 e 12. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu termo, pois todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Uau! Mas há alguns minutos atrás ele estava dizendo: eu vos trouxe com asas de águia, eu os protegi, eu os guardei, eu os abençoei, eu lhes dei saúde, eu lhes dei vida, eu lhes dei paz. Quero continuar dando isso a vocês, meus filhos. Vocês são minha nação santa, meu povo. E o povo olha para ele e diz: foi o Senhor não, é nós, é nós. Sabe? Eu imagino um monte de israelita de abarreta gritando: é nós. E Deus disse: é vocês? Beleza, a partir de agora vai ser do jeito que vocês querem. Eles responderam a Deus dizendo: pode mandar, que a gente é capaz de fazer. Tudo que o Senhor disser, a gente é capaz de fazer.
Eles estão orando e dizendo assim: Senhor, nos trate de acordo com as nossas capacidades. Nos trate de acordo com os nossos méritos. Nós vamos fazer por merecer. Não queremos nada de graça. É isso que eles estão dizendo. Não parece um absurdo para nós? Recusar a graça. Então, daquele momento em diante, você percebe agora que tudo mudou. Deus não só apenas foi ignorado, como foi ridicularizado por um bando de escravos. E a partir disso, Deus agora atende seus pedidos e os trata de acordo com os seus pedidos. É por isso que a lei é estabelecida. Se você observar o que Paulo começa a escrever, vai lá em Romanos, por exemplo, capítulo 5, verso 20. Vamos de maneira imediata conhecer isso. As nossas performances agora são os alvos de nossas vidas para alcançar o favor do divino. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deixe-me tentar te mostrar algo aqui. Quando os filhos de Israel escolheram as suas próprias performances, eles condenaram todo mundo habitado e toda a criação que estaria debaixo do reino de Deus através deles, a essa dor concomitantemente copiada de Adão. O mesmo erro que o Adão cometeu, colocando toda a terra em desgraça, Israel comete de novo, colocando tudo debaixo de maldição. Portanto, eles não apenas, diga para quem está ao seu lado, Israel não apenas causou problema para si, mas causou problema para toda a humanidade. No capítulo 8 e o versículo 2, olha o que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte, pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo? Que a partir de agora, por conta do pecado deles, Deus cria a lei para evidenciar o seu próprio pecado. Eles estavam debaixo da aliança abraâmica, escolheram fugir da graça e viver pelos méritos. Então Deus diz: a partir de agora vocês vão fazer pelos seus próprios méritos. Eu vou lhes dar a lei, mas a lei vai mostrar quem vocês é de verdade. Foi isso que Deus fez. Então estabelece para eles a lei. Perceba como a partir da lei de Êxodo 20, como Deus os trata agora. Números capítulo 21, venha lá. Desculpem. Números capítulo 21, versos 5 e 6. Volta comigo na sua Bíblia correndo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem 3 minutos para falar 45 versículos. Números 21, versos 5 e 6 diz: meu Deus. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão, nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão, que era o maná. Esse miserável pão é aquele primeiro pão que Deus fez chover do céu. Eles agora chamam de miserável pão. Entende? Antes eles pediram pão, Deus disse: eu vou fazer descer pão do céu. Agora eles chamam esse pão de miserável, e eles dizem: detestamos esse pão. Na primeira vez, quando eles disseram: queremos pão, Deus disse: minha graça vai dar pão do céu. Mas agora é lei. Verso 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O que Deus está fazendo? Não é isso que vocês pediram?
Recebe. Vocês pediram para mim tratar vocês de acordo com o que vocês são capazes de fazer. O que vocês são capazes de fazer é fazer morrer. Então recebe a morte. Ele passa a tratar Israel de acordo com os seus próprios pedidos. Há um texto que a gente usa muito, mas é a base para Israel. Deuteronômio capítulo 28. É óbvio que eu não vou conseguir ler todo esse texto, mas se você quiser observar, observe pelo menos o versículo 1 e 2 ou 3. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás da cidade, bendito serás do campo, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua terra, e blá, 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 blá. E bendito, 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 bendito. Deus está dizendo, se vocês fizerem, terão. Antes, Deus dizia, eu vou dar a vocês, apenas me amem. Vocês não merecem, mas eu estou abençoando. Vocês não mereciam, mas eu tirei do Egito. Mas agora Deus está dizendo, é lei, já que é pela sua performance, já que é pela sua virtude, pela sua capacidade, não é pela fé como foi teu pai Abraão. Então se virem. Se vocês conseguirem ser mais perfeitos do que foi Abraão, então vocês terão tudo isso aqui. Se vocês guardarem os 613 códigos da lei, vocês vão ter tudo isso aqui. Mas olha o verso 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito ao entrares, maldito serás ao saíres, e maldito, e maldito, e maldito, e maldito, e maldito, e maldito. E agora? Deus simplesmente está dando a eles aquilo que eles pediram. Você concorda comigo? Eles disseram, nos trate de acordo com as nossas capacidades, com os nossos méritos. Então Deus disse, beleza, recebe de acordo com os seus méritos. Corre lá em Romanos, por favor, no capítulo 3. Eu já falei esse texto, mas só para concluirmos o pensamento. Romanos capítulo 3, versos 19 e 20, olha o que diz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Eles estavam vivendo debaixo da graça, porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Eles eram, portanto, filhos de Abraão e poderiam viver pela fé, como o pai Abraão teve a fé. Isso ia ser imputado como justiça para eles. E viveriam debaixo da graça. Mas rejeitaram a graça. Então a lei veio. E a lei veio para potencializar a visibilidade do pecado. Eles já viviam em pecado, mas agora a lei mostra como eles estão vivendo em pecado. A lei é como um espelho que mostra o quanto o homem é pecador. Ela não era capaz de justificá-lo, porque a justificação foi imputada pela fé. A justificação começou pela fé em Abraão. E agora eles têm a oportunidade de serem justos pela fé, como foi Abraão. Ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Mas Deus sabia que eles iriam rejeitar essa fé. Então lhes deu a lei, para que pela lei pudesse colocar todo mundo condenável diante de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que até esse momento, Êxodo 19, apenas os filhos de Israel estavam ordenados a viver debaixo da graça. Diga para quem está ao seu lado, diga, até Êxodo 19, apenas os filhos de Israel, aliançados com Abraão, poderiam viver a graça desta aliança.
Perceba que eles não conseguiram, rejeitaram. Então Deus estabelece a lei. E Paulo diz que pela lei ninguém consegue ser salvo. Ninguém consegue ser justo. Eu queria ter inúmero tempo aqui, meu irmão, para tentar te mostrar tudo isso, mas eu não tenho, você sabe disso, não é? Então, eu vou só dar os textos e você lê em casa. Se você observar Romanos capítulo 2, o verso 17, como a minha está aberta, você percebe de maneira imediata o que Deus está dizendo. Os judeus achavam que porque eles eram judeus, eles poderiam repousar e se gloriar, como quem diz: nós somos filhos de Abraão, estamos tranquilos. E Paulo diz: ao contrário, tu que pensas que porque tem o sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, está errado. Ele está dizendo: todos estão condenáveis. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Então Deus estabelece uma lei que sabe que os filhos de Israel não iriam conseguir cumprir. Por causa da arrogância deles, eles recebem uma lei que os filhos de Israel não iam conseguir cumprir. Para que isso? Bem, vamos lá. Já que ela foi dada aos judeus, o capítulo 3 e o verso 20 me ensina que a lei, ela veio para demonstrar que todos pecaram. Então chacoalha o ombrozinho de quem está perto de você e diga: impossível haver um justo, todos pecaram. No mesmo capítulo 3 de Romanos, o verso 23, a lei veio para mostrar que se todos pecaram, todos precisam de Jesus. Você não entendeu? A lei potencializa a visibilidade do pecado, mas a lei também aponta e diz: ninguém é capaz de justificar-se observando-me, mas é capaz de justificar-se crendo em Jesus o Cristo. Aleluia. Sabe, a lei, como diz Paulo nos Romanos no capítulo 8, verso 3 e 4, como já lemos aqui, a lei não é capaz de transformar o homem, mas Jesus é capaz. A lei era impossível isso, mas ao Cristo era possível isso. Eu estou tentando correr aqui para te mostrar o efeito do Cristo nisso. Logo, ao homem, obviamente, era impossível ele viver, praticar e ser justificado, entrar no reino pela justiça pessoal. Se você for lá em Mateus, no capítulo 5, verso 20 em diante, você vai ver que Jesus disse assim, ó: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino. E o que ele estabelece? Qual que é o exceder a justiça dos fariseus? Ele diz: se você chamar o teu irmão de idiota, você já está condenado ao fogo do inferno. Se você olhou para uma mulher e a cobiçou, você já dormiu com ela, já praticou adultério com ela. Se você pensou em xingar o teu irmão, você já tem intenções de matar o teu irmão, já é um homicídio. Uau! Então agora ele coloca a lei do jeito que ela é. Então eu pergunto para quem está ao seu lado: é o homem capaz? Pergunta. Você é capaz de cumprir a lei? Impossível. Porque ela expõe o meu pecado. A minha justiça pessoal não é capaz de fazer isso. Bem, é impossível com as nossas próprias forças. No capítulo 7 de Romanos, o verso 7, a Bíblia diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Paulo está dizendo que a lei veio para mostrar para mim o que eu estava errando. Então ela é um espelho para mim. Então a lei é boa porque ela me ajuda a ver o pecado. E se a lei é boa porque ela me ajuda a ver o pecado, ela também é boa porque ela me aponta ao Salvador. Ela aponta que eu sou incapaz pelo meu pecado de me justificar. Então ela aponta que existe alguém que é capaz de me justificar, não pelas minhas obras, mas pela obra daquele em que eu creio. Como a lei é maravilhosa. Bem, no mesmo capítulo 7, o versículo 12,
Paulo diz que a lei expõe o imundo. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Paulo está dizendo: gente, eu tinha o pecado em mim, mas eu não sabia que ele era tão mau. Quando a lei veio, a lei me apontou o pecado e abriu os meus olhos. Então eu vi o tamanho da maldade que eu fazia, por causa do pecado. Então a lei, ela mostra a minha justiça e injustiça. Ela mostra a minha piedade e maldade. Ela mostra o quanto eu sou mau e estava transvestido de coisa boa. Vai vendo. Bem, se a lei foi dada, irmão, para demonstrar o problema do pecado, então é aqui que a gente vai descansar e glorificar Jesus. Aos Hebreus, vem comigo rapidamente, capítulo 7, estou correndo para terminar, tá, queridos? Aos Hebreus, capítulo 7, verso 18 e verso 19, o escritor diz: o mandamento anterior é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, da qual chegamos a Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei nunca conseguiu justificar ninguém. A lei não. Ela não era capaz de fazer isso. Por ser muitos os mandamentos e por ser mandamentos entranháveis na alma, o homem não era capaz de cumpri-lo. Então a primeira aliança, a saber, a aliança da lei, Israel rejeitou a aliança da graça em Abraão, abraçou a aliança da lei com Moisés. E essa aliança da lei eles não eram capazes de cumprir, até porque seus pecados sobressaíam. Então agora, como poderiam ser salvos, se a lei não poderia justificar a eles? Como poderia justificar o mundo? Vamos relembrar. Abraão, na sua aliança, pela fé, fez com que a operação do poder de Deus em favor das pessoas se manifestasse graça. E enquanto pela fé a graça se manifestava, Israel rejeita a fé e consequentemente rejeita a graça, e evidentemente abraça a lei. A graça que estava em Abraão se manifestando em favor de Israel era para apontar para o mundo inteiro, mas Israel rejeitou. Então não pôde, através de Israel, o mundo inteiro ver aquela graça salvadora que estava em Abraão. Então agora o mundo inteiro está condenado por causa da lei. Israel e o mundo está condenado por causa da lei. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas então vem Jesus. Mateus 5:17. Ele não aboliu a lei. Ele não chegou e acabou com a lei. Ele não chegou e diz: ó, a partir de agora é um novo tempo. Ele não disse isso. Quando ele abre a boca na sua primeira mensagem, ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar as boas novas aos cativos do diabo, para dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não disse: a partir de agora a lei acabou e é um novo tempo, é um novo testamento. Ele não disse. Mas ele ensinou a lei e disse: vocês vão viver pela lei, tem que fazer isso aqui, ó. Mas Mateus 5,17 me ensina que Jesus não aboliu, ele cumpriu. Porque ele cumpriu a lei. Então a ineficácia da lei tornou-se eficácia em Cristo. É por isso que a lei é santa e boa, porque ela não funcionou para o homem, mas veio Cristo e encarna-se, o unigênito, a glória de Deus, e agarra aquela graça que estava em Abraão, e vem novamente a graça de Deus em Cristo, e traz para toda a humanidade graça sobre graça. A graça de Abraão, pela fé de Abraão, que Israel rejeitou,
Agora vem o Cristo e pela sua graça, então se manifesta graça sobre graça. O Cristo cumpriu a lei. Então, porque ele cumpriu a lei, tudo mudou. Perceba como tudo mudou. Olha aos Hebreus capítulo 8, verso 9. Meu Jesus, diz assim: ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Eu acho mais lindo nesse texto, de tudo que está escrito aqui, eu gosto do verso 12. Eu vou ler para você só para você dar um glória a Deus legal. Diz assim, ó, olha que verso maravilhoso. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrarei mais. É por isso que o diabo fica tinindo de raiva, aquele tição, sabe? Tudo que ele quer é ter o direito de nos acusar, é de chegar diante de Deus e dizer: ele não merece nada. Aquela umazinha lá, não merece nada não, Jesus. Para que abençoar aquele povo lá, aquela gente? Solta com a corda aquele povo lá em Dourados. Olha o pecado deles. Aí ele fica lá tentando acusar. A Bíblia diz que ele tenta nos acusar dia e noite diante de Deus. Ele fica lá tentando mostrar: olha aqui, Senhor, tá vendo? Olha o que ele fez aqui, ó, tá vendo? Aí Jesus diz: onde? Tô vendo não. Cadê? Não. Mas está aqui, Senhor, está escrito aqui. Onde? Página tal. Não, está em branco. Mas eles fizeram isso em tal ano assim, assim, em tal hora assim, assim, com fulano assim, assim. Onde está? Está no capítulo tal, na página tal. Não, está em branco aqui. Está em branco. Por quê? Porque toda a nossa dívida Ele cravou na cruz, foi paga. Ele cumpriu a nossa dívida, foi paga. Então, a partir dele, tudo muda. Tudo muda. Oh, como eu gostaria de ir mais longe, mas eu não posso. Eu estou faminto, mas eu não posso. Eu queria que você ficasse em pé. Eu vou te dar um versículo e você vai levar ele para casa. E você vai assim, ó, sabe, ruminar esse versículo. Lucas, capítulo 16. E o verso 16. Meu Deus. A lei e os profetas duraram até João. Ei, diga comigo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, vos é anunciado o reino de Deus. Vou dizer de novo. Diga para quem está pertinho de você, diga: irmãozinho, a lei de Moisés e os profetas foram pregados, ensinados, anunciados até João Batista. Mas desde João Batista em diante vos é pregado, vos é anunciado, vos é mostrado o reino de Deus. Oh, aleluia! Tudo muda. Tudo muda. Eu quero orar com você essa noite. A partir de Jesus, tudo muda. O que era condenado
Em Cristo Jesus recebe o perdão, a absolvição. O que estava morto, em Cristo Jesus revive. O que estava acorrentado, em Cristo Jesus cai-se os grilhões. Aquele que vivia na opressão do diabo, na ignorância, quando encontra-se com Cristo Jesus, a escuridão desaparece e a luz nos ilumina. Aquele que vivia com peso na consciência, quando encontra-se com Jesus, se torna leve como uma pluma, porque a sua consciência é purificada pelo sangue de Jesus. Oh, Jesus é a melhor bênção que o Pai poderia nos dar. É por isso que João diz: a vós foi manifestada graça sobre graça. A graça de Abraão, que Abraão vivia pela fé, nos é oportunizada pelo Cristo também pela fé. Eu concluo dizendo, Paulo, falando de Abraão aos Gálatas, no capítulo 3, e os versos 17, 18, do 14 ao 20, ele diz assim, aliás, até o 23, ele diz assim: se sois da fé, logo sois filhos de Abraão, pois todo aquele que creu em Jesus, filho de Abraão, tornou-se, portanto, co-herdeiro de todas as promessas de Deus dadas ao pai da fé, Abraão. Logo, se crestes em Cristo, vos tornaste, portanto, filhos de Abraão pela fé. Assim, pela fé em Cristo, és herdeiro também com Abraão de todas as promessas de Deus. Em Cristo somos abençoados. Sabe essas bênçãos do capítulo 28? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O verso 1 ao 14, Deus diz: se vocês fizerdes tudo o que eu estou mandando aqui, conforme a minha lei, essas bênçãos vêm. Mas se vocês não fizerdes, as maldições também vêm. Não é verdade? Mas então vem Mateus, escreve no capítulo 5, verso 17, que Jesus cumpriu a lei. Então, porque ele cumpriu a lei, todas as bênçãos de Deuteronômio 28 veio até Jesus. Ele tem elas nas mãos, porque ele cumpriu a lei. Então eu não consigo cumprir a lei de Deuteronômio 28, mas eu creio em Jesus que cumpriu a lei. Porque eu creio em Jesus que cumpriu a lei, todas as bênçãos que estão nas mãos dele, ele proporciona a mim e a você também, por conta da fé. E esta é a fé que eu vos prego, sim, em Cristo, que pode trazer o reino de Deus para a nossa vida. Creia. É por isso que Jesus disse: crê, nada é impossível ao que crê. Nada. Eu quero orar com você esta noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhinhos agora. Se em algum momento você ainda sente acusação na sua mente, se o diabo em algum momento tem conseguido acusar você, te fazer lembrar de pecados cometidos lá atrás, te fazer se sentir mal por coisas do passado, então ele ainda tem um álibi contra ti, ele ainda tem alguns grilhões na tua vida. Tu ainda não crestes que o Cristo lhe perdoou por completo e esqueceu-se dos seus pecados. Como ele mesmo diz: lancei os seus pecados no mar do esquecimento. Então agora, se ainda você sente acusado, não se sinta intimidado agora.
mas se sinta privilegiado. Se em algum momento tua alma sente o dedo em riste de Satanás aos seus ouvidos ou aos seus olhos, eu gostaria de lhe convidar a você ter a coragem de sair agora do seu lugar, e aqui diante desse altar, em oração, você vai dizer exatamente essas palavras. Você vai dizer: acusador, em nome de Jesus, os meus pecados estão cravados na cruz, e o diabo não mais poderá lhe acusar de coisa alguma. Se há alguém aqui essa noite cuja vida ainda corre esse risco, não se intimide. Enquanto essa canção é cantada, sai do seu lugar e vem diante desse altar para obter o perdão dos pecados e lavar os seus pecados no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, venha, não se sinta intimidado, venha mesmo, tenha coragem, Ele não vai mais te acusar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença me prazer. Paizinho querido, nós oramos aqui com estas pessoas, Paizinho, nos unimos a elas em oração, justamente porque cremos na Tua palavra, cremos na justificação pela fé, cremos no sacrifício vicário de Jesus, cremos, Senhor, que Ele nos lavou de toda impureza através do Seu sangue derramado no Calvário. Cremos, Senhor, que de uma vez por todas Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Cremos que se avançarmos em fé e crer no sacrifício de Jesus, ó Senhor, não somente alcançamos o perdão, mas também seremos livres do acusador. É por isso, Paizinho, que eu oro com os Seus filhos agora, para rogar a Tua graça, rogar o Teu favor, que em o nome de Jesus o Cristo, Seus filhos possam ser livres das garras do acusador, que os Seus filhos possam escapar agora do dedo em riste do acusador, que ele não tenha argumento, Senhor, para vir sobre a memória, para vir sobre a mente, para vir sobre a lembrança desta filhinha ou deste filhinho, e tentar mostrar a ele uma sujeira do passado, um mal causado ou gerado no passado, mas que a partir de agora, Senhor, o perdão de Jesus invade esse coração e essa alma. O perdão de Jesus quebra as algemas que Satanás tem tentado
tentado colocar, que o perdão de Jesus arranca os grilhões dessa alma, e que ela tenha paz, que ela tenha liberdade, que ela tenha alegria, que ela tenha o gozo da salvação. Ó Espírito Santo, eu lhe peço agora, ministra o teu favor, a tua graça sobre graça, sobre essas vidas, que a tua verdade e a tua graça entre nesses corações agora, e quando Satanás tentar acusá-los, Senhor, eles tenham sim as marcas do Calvário nas vidas deles, que eles tenham sim a certeza de que o Cristo já venceu, e por causa de Jesus eles são mais que vencedores. É por isso que eu peço agora a tua misericórdia. Escreve esses nomes no teu livro, o livro da vida, guarda-os do tentador e dá a eles a certeza evidente de uma vida eterna, pujante, e um lugar reservado no corpo do Cristo. Eu lhe peço isto agora, os abençoa em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você puder dar um abraço em alguém e dizer: você é livre por causa de Jesus. Oh, thank you, Jesus. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Vai em paz. Que Deus te dê dias abençoados.